Senhor conheces a necessidade, Senhor, também na vida, Senhor, dos vários irmãos que não puderam estar pela manhã, não puderam estar hoje à noite, Senhor, por causa das guerras do mundo espiritual. A vida do Rafael, Senhor, nós te louvamos pelo livramento que tu destes, mas sabemos, Senhor, que a guerra, ela é mantida, Senhor, dos infernos, para que nós não venhamos a tocar, venhamos a cantar, venhamos a fazer a tua obra, Senhor. Tu sabes também, Senhor, as necessidades financeiras, os problemas, as assolações, a falta, a necessidade dos teus filhos. Nós ordenamos portas abertas, Senhor, de emprego, trabalho, a condição, ó Deus, as portas que só o Senhor pode abrir. Abençoa neste momento de oração, Senhor, levando todas as nossas orações diante do teu altar, os pedidos de oração que estão diante do altar, a vida dos nossos irmãos que estão se posicionando, ordenando nesta hora solução para este problema, vitória nessa causa, nessa necessidade que eles estão atravessando, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos o mal, nós ordenamos que ele saia, nós ordenamos neste momento, Senhor, que Satanás não fique, Senhor, atormentando nem trazendo dificuldade para a vida deste homem, desta mulher de Deus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, esta palavra de vitória e nos abençoa a ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, queridos, um texto das Escrituras do capítulo 5 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 1, não é em diante. Mas eu quero ler com vocês o versículo de número 10. Versículo de número 10 diz assim: e de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Nesta palavra, queridos, sobre a pesca maravilhosa, no capítulo 5 de Lucas, nós encontramos neste texto que Jesus, ele traz para os seus discípulos uma experiência muito especial, e para os discípulos foi fundamental essa experiência, porque nesta experiência que o nosso irmão Lucas, ele deixou relatado nesse seu Evangelho, ele menciona, queridos, que Jesus, ele além de estar pregando para eles, ensinando eles, Jesus também realizou um milagre. E esse milagre, quando nós entendemos esta palavra, esse milagre fez parte, não é, de um conjunto nos pensamentos, nas intenções, no coração, em que estes homens que eu acabei de falar, eles se maravilharam. Versículo 9 diz assim: pois que o espanto se apoderara deles, não é? E de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. Aconteceu um milagre. E neste milagre, então, Jesus fala para eles: de agora em diante, né, vocês vão se tornar pescadores de homens. Então tem uma lição muito profunda que Jesus passou para os seus discípulos neste texto. E aconteceu que, apertando, versículo 1, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ali ele pregava a palavra de Deus. E como de costume, ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então Jesus, observando, viu aqueles pescadores, não é, lavando e arrumando as suas redes, e viu que eles não tinham pegado nada de peixe. Eles estavam com o seu coração frustrado, e uma necessidade tomava conta, um impasse tomava conta do coração deles. Existem as frustrações, existem os momentos que nós nos frustramos por questões negativas, por coisas que acontecem para nós que nos aborrecem. E nisso eles pescaram,
Passaram, não é, um bom tempo pescando e retornaram sem peixe. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, de Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Pedro, me empresta o teu barco e afasta ele um pouco da terra. E assim, então, Pedro emprestou o barco para ele, e do barco, então, ele começou a pregar. Além de que o vento e o cenário dentro do barco, com o vento, ele tinha uma possibilidade de uma amplificação da voz. Então as pessoas ficavam ali na beirada, então o vento tocava a voz dele e ampliava a voz dele para que ele pudesse falar para as pessoas. E então, pregando ele de dentro daquele barco, afastou-se da terra, sentando-se em estava do barco a multidão, né? E quando ele estava ensinando, ele falou sobre muitas parábolas. Várias das parábolas registradas no 13 de Mateus, nós encontramos, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, viu? Porque ele estava observando, isso já é lá em Mateus, no capítulo 13. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: parábolas são comparações das coisas terrenas com as coisas espirituais. São comparações para que nós possamos assimilar as coisas espirituais, os assuntos espirituais. E então ele começou a falar, a pregar. Dentro daquele barco ele dizia: eis que o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Então ele fala aqui, queridos, de um semeador, ele fala de 4 tipos de terra, e ele fala de uma semente. Então ele começou a contar isto, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Ao pé do caminho. Vocês imaginem uma semente ao pé do caminho. Vamos botar uma semente ali no asfalto, ali na beirada de um caminho, para ver o que vai acontecer. Se nascer, né, que é muito difícil de nascer, mas provavelmente, como diz o texto aqui, que as aves do céu, né, vieram para comer esta semente. Uma caiu então ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então é uma coisa que nós precisamos entender. 4 tipos de terra. Isso simboliza 4 tipos do estado do coração, do nosso coração, do coração das pessoas. A semente, a palavra de Deus. Um coração, queridos, que é uma terra dura. Bota semente, bota semente, bota semente, e é dura. Aí vem as aves de rapina, né? Os espíritos enganadores, as mentiras, as coisas, as calúnias, as dúvidas, não é? Várias circunstâncias, amizades falsas, e um monte de coisa, e palavra daqui, palavra de lá, e são essas aves de rapina que tiram e comem a semente, dissolvem a semente, tiram a semente do coração da pessoa. E quando semeavam a parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, no meio de pedras. Você já viu semente crescer no meio de pedras? Existem algumas possibilidades. A gente vê aquelas raízes compridas que saem, não é, no meio das pedras, né? Às vezes mal conseguem crescer, né? E o esforço de uma semente para crescer no meio de pedregais. Onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então veio o sol, imagina o sol esquentar a pedra, esquentar a planta que não tem raiz, não está protegida, ela vai secar-se, ela vai morrer. A semente, que um coração está sempre em pedra, sempre com resquícios, sempre com situações, é uma terra cheia de pedra. A nossa vida não pode ser uma terra cheia de pedra, né? Imagine,
Como é o meu coração? Como é o seu coração? Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Não vai crescer nada. Não vai haver milagre, não vai haver operação. Jesus, não é? Lembrando os irmãos que Jesus estava dentro de um barco, na beirada do lago, pregando para os seus discípulos e falando para eles no meio de uma frustração. Eles estavam frustrados. Eles tinham pegado as redes, tinham lavado elas, pendurado elas, arrumando elas, frustrados. Nós não pescamos nada, estamos sem sustento, estamos no meio dos problemas, estamos no meio das dificuldades. E agora? Mas Jesus estava pregando para trazer uma solução para eles. Jesus tem trazido esta palavra ao seu coração para trazer uma solução para você. Essa solução ela vem pela sua palavra na minha vida e na sua vida. Essa palavra ela tem poder para ir aonde nós não conseguimos ir. Essa palavra foi enviada para o meu coração, para o teu coração essa noite, para projetar um milagre na nossa vida. E Jesus então pregando, e outra caiu entre espinhos. Imagine, espinhos, numa terra cheia de espinhos, de inso, de coisa ruim, espinhos, e os espinhos cresceram, aquela semente caiu, não é? E os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Imagina os espinhos, irmão. Quantos momentos da nossa vida nós enxergamos na nossa caminhada as dificuldades de nós carregar a nossa cruz. Às vezes nós não conseguimos entender a dimensão da situação que o nosso irmão está passando, a nossa irmã está passando. Às vezes a gente parece, queridos, que nós não estamos entendendo a cruz da pessoa, não estamos entendendo a dor da pessoa, mas estamos entendendo sim a grande realidade que cada um de nós vai ter que levar a sua cruz. É difícil? É. Todos nós temos uma cruz. E nós temos que saber lidar com essa cruz. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quiser me seguir, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam. Precisamos negar. Nós temos que negar algumas coisas. E parece tão difícil alguns momentos da luta, das aflições, dos momentos de dores, dos momentos de frustrações, como os discípulos estavam ali, queridos, com aquela rede lavando, frustrados, pensando sobre a vida, pensando sobre os problemas. E assim tem sido na minha vida, na sua vida, estas situações. Porém, queridos, quando a semente caiu entre os espinhos, cresceram e sufocaram-na. Se eu deixar esses espinhos vão matar o mais precioso para a minha vida. Eu tenho que tirar esses espinhos, eu tenho que retirar da terra, do meu coração, pedras, um caminho duro, espinhos. Eu tenho que analisar estas coisas, porque quem tem o poder de fazer isto sou eu. Eu tenho o poder na minha oração, na minha decisão. Eu preciso tomar uma escolha do que eu quero para a minha vida. Eu preciso tomar esta decisão no meu coração do que eu quero para mim, para a minha história. E a minha oração tem que ser assim. A sua oração tem que ser assim. Ore com confiança, peça para Deus, discirna. Jesus estava pregando, queridos, porque ele tinha um milagre para fazer. Ele tem um milagre para fazer esta noite, para a minha vida, para a sua vida. Ele tem um milagre para fazer aqui. Ele está preparado este milagre. E outra caiu em boa terra. Boa terra, não é? 4 tipos de terra, dividindo, dá 25%. Só 25% tinham terra boa. Irmão, Jesus, quando ele nos chamou, ele não disse que seria tudo mar de rosas. 25% das possibilidades são terra boa. Nós lidamos com problemas sim, mas nós temos que encarar isto com realidade. E quem tem que mudar isto na nossa vida, na nossa terra, do nosso coração, somos nós. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes, não é?
a gente se sente só, a gente luta na solidão, na guerra, nos problemas, nas dificuldades, mas Deus tem uma solução para o nosso problema. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e o outro a 30. Imagina, a semente caiu numa terra boa, produziu 100 por um. Uma semente, não é? Gerou 100. Outra semente gerou 60 e outro gerou 30. Produziu. O que é o reino de Deus para você? Produzir. Por que Jesus pregou esta parábola para aquele povo que estava na beirada daquela água? Porque ele viu nos discípulos a angústia, a incerteza, os problemas e as frustrações. Mas ele estava dirigindo naquele momento uma palavra de vitória para a vida deles e explicou para eles, quanto que Jesus comenta: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, seus discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Eles respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhes é dado. Há uma distinção, irmão. Por que a minha luta? Por que a sua luta? Por que as aflições que vêm a nós? A uns é dado o conhecer do reino de Deus. Irmão, luta, aprenda uma coisa: luta não é para nos matar, é para nos fazer ser sábio, ser ensinado por Deus. Deus está nos levando a um patamar de ensino. O Senhor está falando com você, o Senhor está falando no teu coração, o Senhor quer te ensinar. Ele quer que você levante desta situação, deste problema, dessa necessidade, vitorioso, frutífero. Que você tome nessa experiência, você aprenda, não é, o que é um caminho de um chão duro, o que é uma terra de pedregais e o que é uma terra de espinhos. Mas Ele quer ensinar você a ser uma terra produtiva e boa. Porque quando você se tornar produtivo e bom, irmão, você vai semear o que é bom e você vai receber o que é bom. Porque nós colhemos aquilo que nós semeamos. Se eu estiver pregando sobre milagres, eu vou semear milagres, eu vou orar por milagres, eu vou clamar por milagres e eu vou receber milagres. Se você conseguir entender isto, entre para a dimensão da mensagem que Jesus estava dizendo. Se vocês imaginam se Pedro agora dissesse para Jesus: não, Senhor, eu pesquei a noite toda, não é? Estou aqui cansado, lavei as redes, não vou emprestar barco, coisa nenhuma. Ele ia perder a oportunidade de ouvir a voz do Mestre. Ele ia perder a possibilidade de receber o milagre. Mas ele obedeceu. A palavra obediência, obedecer, ela é importante na nossa vida. Nós vamos, queridos, é verdade, muitas vezes, como o Salmo 126, levando a mensagem, não é em lágrimas, em dificuldades, mas nós vamos voltar com os nossos molhos, nós vamos voltar com os frutos das nossas mãos, nós vamos voltar com os resultados das nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, os resultados são nossos. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. O Senhor quer mostrar os mistérios do seu reino. O Senhor quer mostrar os seus milagres para você. O Senhor quer dar experiências para você. Estas experiências vão fazer a diferença. Glória a Deus. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Quem tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Se nós ficarmos, queridos, como uma terra de um chão desapercebido, seco, duro, que lá se lança a semente, mas as aves de rapina vão lá e comem tudo,
nós nunca seremos produtivos. Por isso que nós temos que lidar com a terra improdutiva, chão duro. Nós temos que lidar entre os pedregais, mas não aceitar as pedras, retirá-las, e também temos que lidar com os espinhos, retirando os espinhos, levando a uma terra boa. Que trabalho, não é? Que dificuldade. Ah, pastor, mas se eu soubesse que era tão difícil assim. Mas não é difícil. O mais lindo foi nesse momento, irmão. Foi nesse momento da pesca maravilhosa. Glória a Deus. Que diz, queridos, que, não é? Jesus, acabando então, versículo 4 do capítulo 5 de Lucas, e quando acabou de falar, disse a Simão. Ele parou de pregar a parábola, ele falou muito mais, eu falei só um pouquinho, mas ele falou muito mais. Ele acabou de falar e olhou para Pedro. Ele está olhando para ti essa noite. Glória a Deus. Ele está olhando para a tua vida essa noite, como ele estava olhando para Pedro naquela hora, acabando de pregar. Jesus disse para Pedro: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Queridos, não era mar alto para pescar, e não era a hora que ele mandou que seria propícia para peixe. A história, o conhecimento da região lá, das pescas, conta-nos, isso eu estou abreviando, palavras assim bem práticas para você entender. Não era para pescar em mar alto, e nem a hora que Jesus tinha mandado era para pescar. Eu penso assim que Pedro olhou para o outro pescador e dizia: para pregar ele prega, mas pescador, estou vendo que é zero pescador. Mas Jesus, irmão, Ele quer fazer das coisas impossíveis da nossa vida o possível. Glória a Deus. Ele quer contrariar esta noite, queridos, a situação que eu e você estamos vivendo. Ele quer contrariar muitas coisas para mim e para a sua vida esta noite, dizendo para mim e para você: vai ao mar alto e lança as redes. Vai de novo. Glória a Deus. Insiste de novo. Faz de novo. Coloca a tua fé em ação. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro se assustou. Eu penso que Jesus foi muito veemente nas suas palavras. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Esse é o segredo. Nós não podemos. Nós podemos estar frustrados, nós podemos estar lavando rede, nós podemos estar desapercebidos, passando a noite, a madrugada, no choro, mas a Bíblia fala, queridos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Deus. Está vindo amanhã para a minha vida e para a sua. Amém. O Senhor não falha. E Pedro disse para Jesus: Senhor, pela tua palavra, por obediência, porque eu estou escutando a tua voz, não pare de escutar a voz do Senhor. Glória a Deus. Os problemas às vezes querem nos tirar do eixo, querem nos levar para uma outra dimensão. Não tire os ouvidos da voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor falando contigo. Deixa Jesus falar contigo. Deixa o Espírito Santo agir no teu problema, na tua necessidade. Aleluia. Pastor, como é que nós podemos ouvir melhor a voz do Senhor? Orando. Porque não é só orar. Nós temos que orar, mas nós temos que, na oração, nós temos que parar de falar. Porque você já comentou, conversou com alguém que não para de falar? Conversa com alguém que você fica falando. Você quer falar para a pessoa, você fica falando. Para de falar para escutar. Você orou, para de orar e começa a escutar.
Senhor, quero ouvir a tua voz, fala comigo, fala na minha vida, me ensina, me mostra, me encaminha minha história, minha vida, Senhor. E Jesus estava falando com Pedro, vai ao mar alto, lança as redes, vai de novo. Irmão, o Senhor está falando com nós nessa, vai de novo, insiste de novo. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sei, querida, eu sei, meu irmão, o que você está passando. Há momentos, queridos, que eu estou orando e o Senhor me leva lá, não é na onde está a pessoa, eu sinto que a pessoa está passando, eu oro, intercedo pela pessoa. Querido, respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Eu vou de novo lançar a rede, Senhor. Mas no mar alto, no mar alto. Mas isso não é contraditório, Senhor? Vai e obedece. É contraditório essa noite, vai e obedece. Glória a Deus. Só faça isso. Pastor, só fazer isso? Para ser obediente? Ouvir a voz de Deus, ser obediente? Aí está o milagre. Aí está o milagre. E fazendo assim, então eles foram, queridos, e respondendo, o Senhor disse: mestre, devemos trabalhar toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E foram. E fazendo assim, foram lá lançar a rede. Vamos ver se vai dar certo esse negócio aí. Lançaram a rede. É aqui, Senhor? Aí mesmo. Bota essa rede aí. Lançou a rede. Não vai dar nada aqui. Mas daqui a pouco, aquilo começou a encher de peixe, deu um cardume, que aquela gente começou a ficar apavorada. E começaram a encher barco, chamar os outros companheiros: venham nos ajudar, porque é muito peixe. É muito peixe, não é muito peixe, é muito milagre, é muita coisa que está acontecendo, vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Você vai participar, você vai comer peixe de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, aleluia. Quando você levantar de manhã cedinho, mais peixe, mais peixe, mais peixe, mais peixe. Glória a Deus. Aleluia! Você vai vender peixe, vai colocar peixe no freezer, vai dar peixe para os vizinhos, você vai espalhar peixe, você vai cansar de limpar peixe. Glória a Deus. Porque vai ser peixe de tudo quanto é jeito, a milanesa, frito, cozido, assado, peixe de tudo quanto é maneira para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obedece, lança a rede, vai. Amém. Creia no milagre de Deus para o seu coração e para a sua vida. Pois que o espanto se apoderara dele de todos que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, e disse-lhes Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Jesus estava ensinando eles aquelas coisas materiais para mostrar as espirituais. Jesus está te ensinando nas coisas materiais hoje para te mostrar as espirituais. Aquilo que você é útil na sua obra. Por isso que eu falo: faça o trabalho da obra de Deus. Não se negue a fazer aquilo que vier às tuas mãos. Faça, porque o material está sobre o espiritual. Você se nega de fazer aquilo que o Senhor fala no teu coração, vai faltar peixe. Você se dispõe a fazer a obra de Deus, tem luta, tem dificuldade, mas tem luta e dificuldade de qualquer maneira. É verdade. Mas é melhor então trabalhando, é fazendo, é pregando, é anunciando, é convidando, é indo, é saindo do lugar. Glória a Deus. Jesus vai dar peixe para você. Jesus vai dar milagre para você. Glória a Deus. Amém. Vamos de pé, por favor. Aquele que deseja na sua vida um milagre, não é? Sai do seu banco, vem aqui na frente, vamos estar orando. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Vocês acham que Jesus fez esse milagre sem um propósito? Jesus fez esse milagre com propósito. Ele fez com propósito esse milagre.
O propósito desse milagre, sabe o que era? Mostrar para eles a provisão de vocês, o milagre de vocês está em obedecer. Ouvir a voz do Senhor e obedecer. Irmão, as nossas dificuldades que nós estamos passando, elas nos impedem. É sofrido. Só Deus sabe as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, aqueles momentos que nós estamos lavando a nossa rede. Só o Senhor sabe. Ele estava sentado na praia olhando. Ele estava enxergando a dor deles. O Senhor tem contemplado a minha dor e a sua dor. Ele tem contemplado a tua oração, o teu pedido, o teu rancor, a tua frustração. Ele tem compreendido isso. Mas Ele quer nos levar para o milagre. Aceite o conselho, por favor. Empresta o teu barco para Ele. Ouça a voz dEle. Continue obedecendo e Ele será contigo. Amém. Amém? Ele vai ser contigo, você vai ver um milagre. Ele vai te dar uma instrução, obedeça a instrução. Seja fiel a Deus, não larga a tua cruz. Pelo contrário, muitas pessoas dependem de você, estão esperando por você, estão esperando pela tua palavra, estão esperando pelo teu carinho. Ah, pastor, mas eu estou de coração dilacerado. Mas é com o coração dilacerado, mas dando o que nós recebemos. Mas dando vamos receber do Senhor. Oramos. Amado Mestre, nós sabemos o momento que os discípulos estavam atravessando, Senhor. Nós sabemos, Senhor, os momentos que nós atravessamos neste campo de batalha. Nós sabemos, queridos, os momentos de aflições que apertam o nosso coração, o coração das famílias, o coração dos meus irmãos, Senhor, neste lugar, Senhor. Mas Tu és o Deus dos recursos, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus do impossível. Toca no coração de pessoas, Senhor, que elas sejam usadas de diversas formas, Senhor. De diversas formas para o socorro, de diversas formas, Senhor, para o conselho, de diversas formas para uma palavra de ânimo, Senhor, ao coração cansado. Abre as portas aonde não existe, Senhor. Nós ordenamos no mundo espiritual a vitória do meu irmão nesta noite. Faz um milagre para a vida dele, para a vida dela, Senhor. Os teus cuidados sejam com ele. Nós queremos, Senhor, redes cheias. Redes cheias, Senhor. Mas eu sei que para isso nós temos que atravessar as barreiras e seguir, Senhor, na obediência. Ouvir a tua voz, Senhor. Abre os nossos ouvidos para ouvir. Amém. Mas abre os ouvidos do teu povo, abre os ouvidos daqueles que tu queres usar, Senhor, por em prol desta igreja de Picada Café, pela igreja de Linha Nova, pelas necessidades da família neste lugar, Senhor. Nós ordenamos, ó Deus, uma palavra de vitória, Senhor, sobre as vidas, uma palavra de milagres, uma palavra, Senhor, de redes cheias, Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém.